Você vai aprender nessa aulinha como fazer o crochê circular. Como é feito esse crochê? Ele é feito em carreiras circulares até o tamanho desejado, fazendo ou realizando aumentos a cada carreira para que o trabalho ele vá ficando retinho. Então, a primeira coisa que a gente faz é a laçada inicial. Nesse caso, a gente vai deixar o miolinho do trabalho em aberto com um buraquinho, mas pode ser feito todo fechado também com o chamado anel mágico. Mas, para facilitar aqui, a gente começa com a laçada inicial. E nós vamos fazer 6 correntinhas para começar o nosso círculo. Lembrando que pode ser feito menos correntinhas, pode ser feito mais correntinhas, vai depender da receita que você estiver executando. Então, aqui a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. E para um trabalho circular, a gente fecha essas correntinhas em círculo. Então, a gente vai na primeira corrente que nós fizemos, introduzimos a agulha e puxamos o fio que vem do novelo lá para dentro daqueles 2 pontos. Ó, passa pelo primeiro e passa pelo segundo. A gente forma esse pequeno círculo. Então, a gente fechou o círculo com um ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, a gente vai fazer pontos altos. Então, você já deve saber fazer o ponto baixíssimo e o ponto alto, além das correntinhas e a laçada inicial, para você poder fazer o crochê circular. Lembrando que ele pode ser feito em pontos altos, ele pode ser feito em qualquer outro tipo de ponto no crochê. Aqui a gente vai fazer com um ponto mais básico, que é o ponto alto. Então, para começar a próxima carreira, a gente vai subir aqui 1, 2, 3 correntes. Por quê? Porque essas 3 correntes, como nós vamos trabalhar pontos altos na carreira, elas já equivalem a um ponto alto. Então, já contam como um ponto alto. E agora, a gente vai preenchendo esse círculo, ó, com pontos altos, introduzindo a agulha no meio do círculo e fazendo o ponto alto. Lembrando, se você é iniciante, você já deve saber fazer o ponto alto para fazer esse trabalho. Ó, então, para aprender esta técnica, no caso, a gente vai preenchendo com pontos altos lá dentro do círculo, até preenchermos totalmente o nosso círculo, até chegarmos lá no ponto inicial novamente, de modo que ele fique retinho. Se a gente colocar muitos pontos aqui, vai ficar ondulado. Se a gente colocar poucos pontos, ele vai fechar como se fosse um gorro. Então, a gente vai colocando os pontos altos e observando se ele vai ficando retinho. E você vai contando os pontos para saber quantos pontos você vai colocar no seu círculo. A gente vai contar lá no final da carreira, para ver quantos pontos vai dar nesse círculo com 6 correntes iniciais. Veja como vai ficando, vai formando um círculo aqui. E ao mesmo tempo que a gente foi trabalhando os pontos altos, veja que a gente foi escondendo o fio do início. Então, a gente, quando faz o ponto alto, já pega junto lá atrás o fio do início, e ao puxar o fio, ele já prende aquele fio do início junto. Depois é só cortar. Ó. Estamos chegando aqui quase ao final. Se a gente fechar agora, ele vai fechar o círculo, então não está na hora de fechar ainda. Se você quer colocar mais pontos, você pode puxar um pouquinho os pontos aqui, ó, dessa forma, e colocar mais pontos no seu círculo. Vamos colocar mais um ponto alto aqui. E agora vamos contar para ver quantos pontos a gente tem. Ó. Temos 1, que são aquelas 3 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó. E vamos fechar a carreira. Veja que a gente chegou bem aqui na base do primeiro ponto.
Então, a gente vai fechar contando naquelas 3 correntinhas, a gente vai contar 1, 2 e na terceira a gente introduz a nossa agulha, puxa a laçada do fio que vem do novelo, passa por dentro daquele ponto, por dentro desse ponto da agulha. Então, a gente fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Ó. Aqui nós temos a primeira carreira do nosso círculo pronta. Agora, para a segunda carreira, a gente já pode cortar aquele fio do início para não atrapalhar, que a gente já escondeu ele com os pontos que a gente fez. Ó, aqui a parte de trás do nosso trabalho, aqui à frente. Ele vai ficando sempre pelo direito, o seu crochê circular. Para a próxima carreira, a gente não pode continuar com a mesma quantidade de pontos, porque senão o trabalho ele vai fechar, como se fosse um gorro. Então, a gente tem que realizar alguns aumentos aqui no decorrer da carreira. Como nós temos 15 pontos nessa primeira carreira, na próxima a gente vai dobrar a quantidade de pontos. Então, a gente vai colocar, ao invés de 15, 30 pontos. Como a gente faz isto? A gente coloca 2 pontos para cada ponto da base. Então, a gente começa com as 3 correntes para o primeiro ponto alto, já conta como um ponto. E no mesmo ponto das 3 correntes, a gente coloca outro ponto alto. Vamos para o próximo ponto da base, introduzimos a agulha, fazemos um ponto alto e mais um ponto alto ali no mesmo ponto da base para o aumento. Vamos para o próximo ponto da base, introduzimos a agulha, puxamos a laçada, fazemos um ponto alto e mais um ponto alto naquele mesmo ponto da base. Lembrando, para você fazer o crochê circular, você deve saber ao menos fazer os pontos básicos do crochê, para que você possa executar esse trabalho com mais facilidade. Então, você deve saber o quê? Como segurar a agulha, como segurar o fio, como fazer a laçada inicial, como fazer um ponto alto, o ponto baixíssimo. Nesse caso, nós estamos utilizando o ponto baixíssimo, o ponto alto e as correntinhas. A gente tem a playlist dos primeiros passos para iniciantes, para você consultar os pontos para depois fazer esse trabalho. Então, vamos colocando aqui 2 pontos altos para cada ponto da base. Pegamos uma laçada, introduzimos lá na base, no próximo ponto, puxamos a laçada, com outra laçada tiramos 2 pontos, outra laçada tiramos 2 pontos. Mais um ponto alto naquele mesmo ponto da base. Então, você vai trabalhando dessa forma, 2 pontos altos para cada ponto da base, até ficar com 30 pontos. Para você contar os pontos, ó, você vai contando aqui por cima. Pode ser as 3 correntinhas que já são o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º, o 11º, o 12º. Já temos 12 pontos aqui. Trabalhe dessa forma até o final da carreira. Depois que você trabalhar até o final da carreira, 2 pontos para cada ponto da sua base, o seu trabalho circular ele vai ficando assim. Você vai agora fechar com ponto baixíssimo e sempre na terceira corrente daquelas 3 do início, no caso dos pontos altos. Então, a gente conta aqui 1, 2, 3. Na terceira, a gente introduz a agulha, puxa o fio que vem do novelo, uma laçada, passa por dentro daquele ponto e por dentro do ponto da agulha. A gente fechou a carreira. Para a próxima carreira, a gente não pode aumentar novamente 2 pontos para cada ponto de base, porque aí o trabalho ele vai começar a ondular, vai ficar com muitos pontos na carreira. Então, a gente agora vai deixando intervalos entre os aumentos. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto alto num ponto, um aumento no ponto seguinte. Um ponto alto num ponto,
um aumento no ponto seguinte. E assim a gente vai aumentando o nosso trabalho circular. Na próxima carreira, a gente trabalha 2 pontos altos, um para cada ponto de base, e no seguinte um aumento. Depois 2 pontos altos, normalmente, no seguinte um aumento. E a cada carreira, a gente vai deixando um ponto a mais de intervalo entre cada aumento, para ele ir aumentando o trabalho e, ao mesmo tempo, ele vai continuando reto, sem ondular e sem fechar, com a quantidade correta de pontos. Então, essa é a dica para quem faz trabalhos circulares. Você vai observar os aumentos dessa forma. A cada carreira, você vai deixando um ponto a mais de intervalo entre cada aumento. 4 pontos, um aumento. Na outra carreira, 5 pontos, depois um aumento. Na outra, 6 e assim por diante. E vai observando o resultado do trabalho. Porque dependendo também do fio e agulha que você estiver utilizando, você talvez tenha que fazer algumas mudanças nesses aumentos. Então, vamos subir aqui 3 correntes para a próxima carreira, que já equivalem a um ponto alto. Nessa próxima carreira, a gente trabalha com um ponto de intervalo entre cada aumento. Então, aqui a gente já fez um ponto alto. No ponto seguinte, a gente já faz o aumento, que é o aumento 2 pontos altos no mesmo ponto. O ponto que a gente já iria fazer e o outro que é o aumento. Então, o ponto alto e o ponto alto de aumento nesse mesmo ponto de base. No ponto seguinte, a gente faz só um ponto alto. No próximo ponto, a gente faz 2 pontos altos. O ponto normal e o ponto do aumento. No ponto seguinte, a gente faz apenas um ponto alto. No próximo ponto, a gente trabalha 2 pontos altos. O ponto normal e o ponto do aumento. E assim você vai intercalando para toda a carreira. Num ponto de base, você trabalha um ponto alto. No seguinte, você trabalha 2. E a cada carreira, esse intervalo de pontos ele vai aumentando. Esse intervalo de pontos entre os aumentos. Veja como vai ficando retinho aqui. Ele não vai nem fechando e nem ondulando. Aqui a gente está trabalhando com agulha 4 milímetros. E aqui nós estamos utilizando o fio barroco, número 6. Um ponto alto num ponto, no outro a gente coloca 2. Um ponto alto num ponto, no outro a gente coloca 2. Você vai trabalhando dessa forma para toda a carreira. Depois que você finalizar esta terceira carreira, veja, 1, 2, 3, vai ficando dessa forma e a gente fecha com um ponto baixíssimo. Então, conta 1, 2, 3 correntes, naquelas 3 do início, você vai na terceira e puxa o fio ali por dentro daquele ponto e por dentro do ponto da agulha, fazendo ponto baixíssimo para fechar. Então, veja como vai ficando o nosso círculo aqui, ele vai ficando retinho. Para a próxima carreira agora, que nós já mencionamos anteriormente, nós vamos deixar um ponto a mais de intervalo entre cada aumento. Se aqui a gente fez um ponto e um aumento no próximo, agora a gente vai trabalhar 2 pontos altos e um aumento no ponto seguinte. Então, vamos subir aqui 3 correntes. Vamos trabalhar mais um ponto alto no ponto seguinte. Então, a gente já tem um ponto alto, que são essas 3 correntes, mais um ponto alto no ponto seguinte. Agora sim é que a gente vai fazer o aumento no próximo ponto. Então, trabalhamos 2 pontos altos ali naquele mesmo ponto. Agora, novamente, vamos deixar 2 pontos altos de intervalo entre este aumento, e o próximo. Um ponto alto no ponto seguinte. Um ponto alto no próximo ponto. E agora, no seguinte, a gente faz o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Então, a lógica de aumento é esta. Um ponto, um aumento,
nessa carreira 2 pontos, um aumento, na próxima 3 pontos, um aumento, na seguinte 4 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento, 6 pontos, um aumento, e assim você vai fazendo a cada carreira. Tem alguns trabalhinhos que, chegando nos 4 pontos um aumento, na próxima carreira, dependendo se o fio é muito grosso, você pode fazer em quantidades pares. Por exemplo, 4 pontos, um aumento no ponto seguinte. Na próxima carreira, você já pode trabalhar 6 pontos, um aumento no ponto seguinte. Na próxima, 8 pontos, um aumento no ponto seguinte. Na próxima, 10 pontos, um aumento no ponto seguinte. Você vai observando os aumentos que você vai fazendo e como vai ficando o seu trabalho. Então, depois que você terminar aqui a 4ª carreira, não quer dizer também que vai terminar com a sequência certinho. Por exemplo, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento certinho. Pode ser que aqui você faça os 2 pontos, um aumento, sobre um ponto, você vai trabalhar só um ponto alto, não tem problema. Então, agora a gente vai fechar a carreira contando 1, 2, 3 correntes. Na terceira, a gente puxa o fio que vem do novelo ali por dentro dos 2 pontos, fazendo ponto baixíssimo para fechar, e a gente arremata, ó. Então, nós vamos puxar o fio que vem do novelo ali por dentro daquele ponto, uma laçada. Vamos cortar aqui o fio, deixando um pedaço de fio, e vamos passar por dentro daquele ponto. Ó, aqui a gente arrematou, depois é só você esconder o fio aqui por alguns pontos. A gente geralmente passa por 4 pontinhos, deixando lá para o lado avesso. E por aqui, a gente geralmente pega uma agulha de tapeçaria, que são essas agulhas aqui sem ponta. A gente coloca o fio na nossa agulha, ela tem várias numerações. E traz o fio aqui por dentro dos pontos, pela parte de trás do trabalho, para esconder o fio. A gente não corta logo lá no ponto de arremate. Ó, agora a gente pode cortar. Então, essa é a parte do avesso do nosso trabalho circular. E essa é a parte do direito. Agora, se você quiser continuar maior, é só você continuar com aquelas dicas que nós já deixamos sobre os aumentos. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz o crochê circular.